Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno. Mais um vídeo do canal Paulistas Fute, acompanhando aqui os clubes paulistas no Brasil afora, né? Em todos os campeonatos. Continuando com Campeonato Paulista, né? Que é o que temos para hoje ainda. Campeonato Paulista aqui em Janeirão. E vou passar um pouco do resumo da última rodada, do que aconteceu, os resultados. Falarei um pouco dos jogos que eu assisti. Falarei um prognóstico dos próximos jogos, né? Que serão os finais de semana. E eu falarei da tabela, como que está a situação de cada clube no momento. Tentarei fazer o mais enxuto possível, tá? Mais rápido, sem muita enrolação. Então, bora lá. Começando a falar dos placares dos jogos que aconteceram no meio da semana, né? Pegar a canetinha aqui que é melhor. Tivemos Novo Horizontino contra o Palmeiras. Novo Horizontino ganhou de 4-0. No meu prognóstico do vídeo passado, eu achava que o Novo Horizontino ganharia. Seria a primeira derrota do Palmeiras, mas poxa, 4-0 foi um sapeco, hein? Não vi o jogo, não vi os lances, só vi os gols. E pelo 4-0 é um placar elástico, não é normal. Então foi uma bela vitória do Horizontino que para mim já garantiu a classificação com este resultado. Tivemos Noroeste contra Capivariano, jogo de 1-1. Noroeste mais um empate no campeonato, foi a 3 pontos, mais 3 empates, uma derrota, sabe? Não venceu ainda, o Capivariano conseguiu um empate muito bom fora de casa. Tá numa campanha espetacular o Capivariano, tá? Ele tá com 7 pontos, já tá numa campanha assim incrível. Pensando até em classificação, por que não? E o Noroeste, um dos sérios candidatos a cair, não conseguiu nenhuma vitória ainda, e com 3 empates está se sustentando ainda na briga por causa dos pontos, né, que eu acho importante. Mas ele precisa de uma vitória para poder realmente ter alguma chance, porque qualquer clube que tenha uma vitória e empatar em pontos com ele está abaixo. Então ele já está na zona de rebaixamento, tá? Com 3 empates, ele precisa ganhar um jogo e esse placar foi muito ruim para o Noroeste. Um confronto direto em casa, não conseguiu vencer. E o Capivariano, pelo outro lado, sensacional, com um ponto assim incrível fora de casa, que deixa ele lá na parte de cima da tabela, tá? Depois a gente chega lá para falar dela. Tivemos São Paulo e Portuguesa. Ha! Minha lusa, esse aqui eu assisti, me deu muita alegria na quarta-feira, nossa, eu fiquei emocionado. A Portuguesa venceu o São Paulo no Morumbi. Não era meu prognóstico, eu tinha apostado no São Paulo pela vitória, né? Talvez um pontinho Portuguesa seria muito bom, mas aqui esse é um jogo que eu assisti, então eu vou falar um pouco dele aqui. Cara, que jogo bom para assistir, tá? Não porque eu estava torcendo Portuguesa, eu falo para qualquer pessoa que tivesse um tempo, tivesse livre para assistir o futebol, apreciaria um grande espetáculo. Foi um ótimo jogo, primeiro tempo um pouco mais amarrado do que normalmente as pessoas esperam, né? Apesar da Portuguesa ter feito um gol, mas foi no primeiro tempo o gol? Deixa eu ter lembrado dos gols. Teve o de pênalti, teve o do... Foi no segundo tempo. Todos os gols saíram no segundo tempo. No tempo 0-0, amarradaço, né? Lembrei agora, tudo 0-0. Mas apesar disso, foi um jogo bom, boas tentativas de gol. Os goleiros trabalham muito bem. Rafael do São Paulo fez uma partida incrível, com defesas fantásticas. Teve uma no final do primeiro tempo, maravilhosa. Foram em sequência. Ele teve uma muito boa, depois uma espetacular. Assim, coisa incrível. O goleiro da Portuguesa também fez umas defesas boas. Porém, para mim, ele foi o jogador mais inconsistente no jogo. Ele teve algumas saídas de bola, principalmente no segundo tempo, que ele saiu meio catando borboleta, meio avoado, estava meio nervoso. Acho que a pressão do resultado da partida em si, ali no clima, pesou um pouco para ele. E eu acho ele um goleiro fantástico, tá? Pelo menos as primeiras rodadas que eu assisti, goleiro assim, muito bom. Ele teve uma qualidade de defesas muito foda, mas nesse jogo específico, eu acho que ele teve umas boas defesas. Depois do segundo tempo, na pressão, caiu um pouco de produção. Ele foi o jogador menos brilhante da Portuguesa, vou pôr assim. O segundo tempo foi fantástico, o segundo tempo foi incrível, 5 gols, expulsão, teve de tudo no segundo tempo. Mas aqui é onde eu quero entrar com o detalhe. O time de São Paulo, ele foi com muito jogador reserva, e os que não eram reservas eram jogadores que estavam estreando a temporada, voltando de lesão, vindo de contratação, novo no elenco. Tivemos olha o time reserva de São Paulo: Lucas Moura como titular, Caleri como titular, Rafael Tolói como titular. Então assim, jogadores expressivos, com nome, né, que são muito bons, mas que estão vindo de lesão, voltando de lesão, ou sendo realmente estreando na temporada, estreando no clube. Então faltou muito para o São Paulo o entrosamento. O entrosamento pesou demais, eles não tinham muitas jogadas elaboradas, falhava muito no questão tática ali mesmo, né? E a Portuguesa, por estar já há um tempo treinando junto, por ter começado o campeonato já com o mesmo time toda hora, estava com o entrosamento em dia. Aqui vou separar um pouco as coisas. O São Paulo, ele demorou, como foi do entrosamento, no começo, ali os 20 minutos do primeiro tempo, o São Paulo mal pegou na bola, sabe? A Portuguesa controlando o passe de bola, e o São Paulo ali só defendendo. Depois desse tempo, dos 20 minutos, o São Paulo se achou no jogo. Ele começou a se achar, começou a conseguir trocar passes, criou oportunidades,
não foram claríssimas, mas criou chute ao gol, que não vinha fazendo, conseguiu levar a bola para a área, né, para perigo. Então o São Paulo melhorou com o tempo ali, o entrosamento foi surgindo, foi melhorando, mas a Portuguesa ainda era superior nesse primeiro tempo, ela conseguiu ser superior. No segundo, as coisas mudaram muito. O São Paulo começou a colocar o time titular, os jogadores titulares. Entrou o Luciano, entrou o Marcos Antônio. Então assim, o time de São Paulo melhorou 1000 vezes, tá? Foi 1000 vezes. Só que ele começou a entrar os jogadores quando já estava 1-0. A Portuguesa fez 1-0 no comecinho do segundo tempo. Aí quando deu esse gol, né, o São Paulo, o treinador começou a colocar jogadores mais titulares, né, no time, começou a encorpar o clube e, mano, aí a diferença técnica gritou. São Paulo muito superior à Portuguesa, pressionou, amassou a Portuguesa aí na defesa, que estava se segurando, só que a Portuguesa entrou com uma postura que eu achei muito boa para quem é torcedor. Ela não ficou retrancada. O São Paulo pressionava, chutava, tentava um ataque, a Portuguesa tentava o contra-ataque. Ela não desistia, ela ia para cima, sabe? Aí o Caleri fez um golaço na arrancada, perdeu um gol espetacular. O Caleri, um gol, assim, nossa senhora, que gol perdido, escala 10 de David de gol perdido. Então o Caleri perdeu um gol incrível, só que ele empatou em seguida. Aí a Portuguesa, como eu falei, ela não recuou, ela não ficou jogando com o resultado no braço. Ela tentou atacar e nisso ela conseguiu um pênalti. O René, o melhor jogador da partida, o atacante. Foi incrível a partida dele. Ele fez o primeiro gol, sofreu o pênalti no segundo, converteu o pênalti, fez 2-1. Depois ele fez uma jogada que deu passe para o terceiro gol e ele finalizou a bola que sobrou para o Maceió. E o Maceió fez o gol, o terceiro gol. O Maceió, para mim, ele não foi tão destaque na parte ofensiva, sabe? Ele é um jogador que eu acho muito bom, que tem se mostrado bem competitivo no começo do campeonato, mas essa partida específica, eu acho que a preocupação dele era mais marcar. E ele fez isso muito bem. Ele e o Everton não participaram tanto ofensivamente, só que eles marcaram muito bem. E o René, destaque absoluto pelos gols e pelas jogadas que fez, né? Só que depois ele foi expulso, né? Depois do final do jogo ele foi expulso ainda. Aí o Caleri fez o segundo gol ainda, do São Paulo, que pressionou o jogo. Aí o jogo ficou aquele drama, né? 3-2, finalzinho, 8 minutos de acréscimo. Nossa senhora, que drama. Eu fiquei muito apreensivo, meu Deus, o coração quase foi para o espaço. Mas a Portuguesa venceu, eu fiquei muito feliz. Agora, depois eu falo um pouco da tabela entre eles, né? Mas assim, pro São Paulino, o jogo foi triste de ver, porque não tinha entrosamento, jogadores bons, sem entrosamento, não conseguem resolver tão fácil, mas quando começou a entrar os titulares, o time melhorou muito. Então, eu ainda acho que o São Paulo não se preocupa com o rebaixamento, tá? Não se preocupa com o rebaixamento, porque ele está na antepenúltima, uma posição fora do rebaixamento na tabela, só que ele tem um time muito bom. O problema para o São Paulino é a pressão que isso causa, porque o próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras, é um clássico fora de casa. Então, se o São Paulo perder, vem aquela pressão. Ah, vai cair. E eu não acho, ainda tem confrontos ainda com times menores depois do Palmeiras, que eu acredito que o São Paulo vai ganhar e subir na tabela de uma forma bem fácil. Classificação já pode ser outra história. Pode ser que esses times arranquem pontos do São Paulo. Então eu acho que o São Paulo tem sim que se preocupar com a classificação. Então o jogo para se classificar contra o Palmeiras é essencial. Não acho que para cair seja um medo ainda, pelo menos não nesse momento, mas para classificar sim, já é perigoso, tá? Então vamos continuar aqui a tabela. Esse foi um jogo que eu assisti maravilhoso. Portuguesa, minha linda. Vamos lá, continuando. Mirassol e Red Bull Bragantino 0-0. Eu acredito que tenha apostado no empate esse jogo, mas talvez com o Mirassol tentando ganhar para melhorar a tabela, mas 0-0 não ajudou ninguém. Só o Bragantino está bem, líder, né? Estava em primeiro, conseguiu se manter isolado com esse empate, então o joguinho deve ter sido meio xoxo, não sei, não assisti. Tivemos Ponte Preta e São Bernardo. Aqui, cara, pra mim a Ponte cravou o rebaixamento dela, tá? Por todas as questões que a Ponte está tendo fora de campo, conseguiu escrever jogadores de última hora, não teve treinamento para poder... não sei se teve treinamento, mas não tá engrenando a Ponte Preta, sabe? 4 derrotas em 4 jogos, é um time que não venceu, não marcou gols, só perdeu. Putz, mano, na metade do campeonato, faltam 4 jogos, é muito, muito improvável que a Ponte Preta se salve. Ela vai ter que fazer uma miracle run, tem que fazer uma corrida milagre aqui. Os últimos 4 jogos, vencer os 4 jogos, ou ganhar os 2 em casa e empatar os 2 fora, sabe? Aí seria 8 pontos, e com 8 pontos já acho que ainda é difícil, mas tem que fazer uma arrancada incrível para a Ponte para escapar. Mas por enquanto, para mim, ela cravou o rebaixamento. São Bernardo, 1-0, um time realmente muito bom, que mostra uma competência, uma competitividade muito forte. Ganhou fora de casa, então é um resultado fantástico. É um time que briga por classificação muito, muito sério. Para mim já é um dos classificados, tá? Vou falar na tabela depois, mas que ainda tem que tomar cuidado, tem que estar com a mente aberta, né? E, seguir com esse campeonato que tá fazendo, que tá muito bom. Santos e Corinthians, esse aqui é outro jogo que eu assisti. Cara, 1-1 jogo na Vila Belmiro. O jogo foi completamente do Corinthians, tá?
Eu vou falar, eu assisti o jogo, o Corinthians dominou o jogo dos primeiro minuto, né, do 0 até o 85. Até o 85, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Corinthians dominava. Só que o que acontece? É uma coisa que eu acho que é muito falha dos técnicos, sabe? Eles querem tirar o jogador bom, que tá fazendo uma grande, não bom, mas que tá fazendo uma grande partida. Não sei se é para ganhar aplauso, para descansar. Cara, descansar 5 minutos, deixa até o final, o cara tá jogando bem, sabe? Então o Ranieri tava voando no jogo, voando. Aí faltam 5 minutos para acabar, o Dorival Júnior tira ele, o meio de campo do Corinthians morre. Não tem mais aquela marcação que estava tendo, não tinha mais aquela pressão que estava tendo, mesmo que tenha saído outros jogadores do ataque, mas o Ranieri estava voando no jogo. E o Santos se aproveitou, conseguiu uma bola lá numa falta, fez um gol de falta faltando poucos minutos para acabar o jogo e empatou o jogo. E é clássica, futebol, essa que é a graça, né? Um time que jogou nada, a nhaca que o Santos jogou contra o Guarani, que eu tinha falado no outro vídeo, que eu assisti o jogo, foi a mesma nhaca desse jogo. Nossa, que time nhaca, mano. O time não fez nada, não marcava, não corria, não atacava. Meu, o time tava abaixo, muito abaixo do que eu espero que o Santos faça. O Santos tem qualidade. E o time jogou nada. Esse gol no final é Machado, que ganhou ponto, importantíssimo pro Santos, péssimo pro Corinthians, né? Mas importantíssimo, que conseguiu se manter ali na parte de cima da tabela. Então é um jogo que o Santos tem que olhar. Fala, mano, 2 jogos seguidos em que eles não demonstram futebol competitivo. Só foi amassado pelo Corinthians, sabe? Foi amassado. Mas o Corinthians é aquilo, né? Jogou muito, jogou pra caramba, fez um gol, perdeu um pênalti, mas cara, tem que aproveitar. Você tá muito superior ao adversário, você tem que fazer mais gols. 2, 3, mata o jogo. Fez 1-0, o Santos foi lá, conseguiu gol, bom pro Santos. Maravilhoso, né? Agora, eu quero fazer uma crítica ao gol do Santos. Não tomando lado, eu não tô tomando lado, mas pra mim, o que aconteceu? O jogador do Santos fez uma jogada, sofreu uma falta, pra mim foi falta ali no lance, só que a bola sobrou pro Gabriel Barbosa, que ele finalizou. O juiz deixou finalizar. Então, pra mim, o juiz deu a lei da vantagem. Ele finalizou pra fora e errou. Só que o juiz, depois que a finalização foi pra fora, ele voltou e marcou a falta. Eu acho que isso é errado. Ou você dá a vantagem do lance, ou você corta o lance, não deixa a vantagem e dá a falta. Então o juiz fez os dois ali. Ele deixou a vantagem, não deu certo a vantagem, não deu certo. Deu certo, o cara finalizou. Só que ele errou o lance, ele voltou e marcou a falta. Acho que ele não deveria ter feito isso. Ou ele dava a falta logo de cara, ou ele deixava a finalização acontecer como aconteceu e não voltava atrás, né? Então pra mim foi um erro. O árbitro dele distribuiu amarelo, jogou amarelo pra todo mundo. Tinha amarelo até pra torcida se deixar. Ele mandou tanto amarelo que eu até perdi as contas, tá? Então foi um árbitro fraco, assim, ele não conseguiu tomar as rédeas da partida. Infelizmente, né? Eu espero que ele venha fazer bons campeonatos ainda, bons jogos. Mas desse jogo específico, eu acho que ele foi muito abaixo do que um clássico exigia, tá? Do que um clássico. Mas bola pra frente, né? Então, ponto muito bom pro Santos pelo jogo que foi. E péssimo pro Corinthians, que era pra ter feito 3 pontos. Deixou escapar a vitória. E o Santos mereceu o empate pela persistência, né? Por acreditar até o final. Vamos lá, continuando. Botafogo de São Paulo contra a Primavera. Aqui, daqui a pouco eu vou falar tanto dele quanto do Velo Clube. Daqui eu vou falar na tabela como é que tá. Mas o Botafogo ganhou em casa 1-0. Precisava muito dessa vitória. Vinha de 2 empates, empatou 2 jogos, perdeu o terceiro. Precisava ganhar esse jogo. Ganhou, fez a lição de casa, contra o time direto na briga. O Botafogo fez um resultado espetacular. E o Primavera, com todo aquele início, com toda aquela tanto de gols que vinha fazendo, com toda aquela qualidade que está mostrando, começou a cair, já começou a diminuir o ritmo, tanto ele quanto o Velo Clube. Então tem que ficar ligado no Primavera, fez uns jogos muito bons no começo, mas tem que mostrar serviço ainda, o campeonato não acabou. E o Botafogo, resultado espetacular. Velo Clube e Guarani, jogo fora de casa, o Guarani venceu. Eu tinha falado do jogo do Guarani contra o Santos, que tinha demonstrado bom futebol, um bom time, né? Boas estratégias, boa competitividade. Aqui se mostra pelo resultado, né? Conseguiu empatar com o Santos no finalzinho, merecia mais, mas conseguiu empate. Aqui ganhou de um time que briga com ele diretamente fora de casa, cara. Resultado fora de casa é espetacular para qualquer clube. E o Guarani conseguiu uma vitória muito importante. Se mantiver esse ritmo, o Guarani briga sim para classificar, hein? Por mais que eu não acreditasse no começo, eu acho que eu não acreditasse. Agora, com esse resultado, com os resultados e com o futebol que vem mostrando, o Guarani tem sim chance de classificar. E o Velo também que abre o olho, mesma coisa com o Primavera. Começaram bem e agora estão começando a cair. Esses foram os resultados da última rodada. Vamos falar agora um pouco sobre os próximos jogos da rodada, beleza? São Bernardo e Mirassol, aqui eu só vou fazer prognósticos rápidos. São Bernardo e Mirassol. O Mirassol precisa ganhar, tá devendo, tem que fazer esse jogo. E o São Bernardo joga em casa, é um time muito competitivo. Eu vou chutar 2-2 aqui, empate, vai ser um jogaço. Os dois times precisam ganhar, né, para poder consolidar suas posições. Então 2-2, incrível. Ponte Noroeste, aqui é o jogo dos desesperados. Os dois últimos do campeonato, a Ponte jogando em casa, ela precisa vencer.
Não tem empate, não tem derrota, é ganhar. A Ponte é isso que resta. E o Noroeste tá numa nhaca, não ganha também, só empata. Então assim, como são dois times que não vencem, Ponte Preta nem gol fez ainda, eu aposto 0 a 0, vai ser um jogo 0 a 0, mais um empate pelo Noroeste. Palmeiras São Paulo, temos um clássico agora. Palmeiras, depois de uma sapuletada que levou do Horizontino 4 a 0, vai voltar com sangue nos olhos, precisa ganhar esse jogo, mostrar serviço para dar uma amenizada na torcida. E o São Paulo, gente, ele tem que ganhar para pensar em classificação. Se não ganhar esse jogo, a briga para o São Paulo é só não cair, porque para classificar depois disso, faltam 3 jogos, é difícil, hein? É difícil. Então abre o olho o São Paulo jogando fora de casa, provavelmente os dois times titular, porque é clássico, né? E, o Palmeiras pra mim é superior ao São Paulo jogando em casa. O Palmeiras vence esse jogo. Eu até acho que com um placar até com maiorzinho, 2, 3 a 0, tá? É clássico, nunca se sabe mais. Pra mim o Palmeiras ganha. Santos e Bragantino, aqui é a mesma coisa. Santos precisa vencer, jogando em casa. Ainda é um time contra um jogo contra um time de Série A, que é o Bragantino, que é líder. O Bragantino vem jogando bem, tá conseguindo resultados bons. E o Santos tem que sair desse nhaca, cara. Se jogar os dois jogos, se jogar esse jogo como jogou os 2 últimos jogos, o Bragantino é favorito, ganha fácil na Vila. Agora, o Santos tem jogadores muito bons, que eu já falei, tem um elenco legal, precisa só mostrar o entrosamento melhor, gente. O que está acontecendo? Não está jogando nada, os caras não estão acertando passe, não estão conseguindo fazer tabela. Então, assim, pelo futebol, o Bragantino é favorito, mas eu acho que esse jogo vai ser empate, tá? Eu acho que vai ser um jogão também, igual do primeiro que eu falei, então. Santos e Bragantino, pra mim, vai ser 2 a 2 também, jogaço, vários gols. Capivariano e Primavera. Aqui, cara, até umas 2 rodadas atrás, a Primavera estava surpreendendo, mas o Capivariano se mostra muito mais consistente nesse momento. Então, o Capivariano jogando em casa contra o Primavera, eu acho que o Capivariano vence. Esse jogo vai ser 1 a 0, que seca 1 a 0. E com essa vitória, se o Capivariano consolidar essa vitória, classificado, hein? Eu já cravo aqui que Capivariano classifica se vencer esse jogo. E o Primavera tem que ficar de olho, porque está começando a ficar lá embaixo, perigoso. Tem que arrancar no mínimo empate aqui, se ganhar, melhor ainda. Mas para mim, o Capivariano vence. Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo. Aqui eu nem vou me alongar muito. Por qualidade que vem demonstrando no campeonato, o Novo Horizontino é favoritíssimo. Favoritaço. Novo Horizontino vence esse jogo, vence bem, e o Botafogo vai ter que ficar esperto, por mais que tenha sido um resultado muito bom que ele conseguiu nessa rodada agora, ele precisa sim conquistar pelo menos um ponto aqui, mas é um jogo muito difícil para eles. Vamos ver se ele surpreende, mas o Novo Horizontino é favorito. Velo Clube Corinthians. Corinthians perdeu os 2 pontos aqui contra o Santos, joga contra o Velo que está lá embaixo. O Velo precisa ganhar, só que o time do Corinthians é superior. Agora, o que acontece? Se eu não me engano, está muito próximo já do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil, né? A Copa Rei. Então o Corinthians vai começar a poupar mais jogadores fora de casa contra o Velo. Provavelmente vai um time muito alternativo e o Velo, se mostrar competitividade, ganha esse jogo. Então, por incrível que pareça, eu vou chutar aqui que o Velo Clube vence esse jogo, tá? 1 a 0 contra o Corinthians e porque o time do Corinthians está muito desfalcado, acredito eu. Então vai estar um nível de força bem abaixo, é a chance do Velo conseguir alguma coisa. E aqui temos o jogo que eu mais estou aguardando da rodada, Portuguesa e Guarani. Os dois clubes que melhoraram muito nas 2 rodadas, tá? O Portuguesa melhoraram muito nas últimas 2 rodadas. Portuguesa 2 vitórias seguidas e o Guarani com um empate muito bom contra o Santos, jogou um jogo muito bom, e uma vitória muito importante fora de casa. Então os dois times que estão ali na tabela próximos, esse jogo aqui define o que eles vão brigar. Se um dos 2 times ganharem, briga por cima, briga por classificação. Se o que perder briga lá embaixo, ele tem que se meter no lugar para escapar, e o empate mata os 2. Para mim os 2 brigam só por rebaixamento. Se empatar esse jogo, é briga ali para ficar na primeira divisão e tá bom, né? Mas pelo futebol, cara, Portuguesa torce, vamos torcer. Acho que vai ser um jogaço também. Putz, mano, esse aqui eu vou tentar acompanhar no estádio, né? Vamos ver se eu consigo. E pra mim vai ser 2 a 1 Portuguesa, pronto. Aqui fui pelo coração, nem tanto pela razão, mas razão talvez empate, mas Portuguesa vence 2 a 1 esse jogo, beleza? Vamos falar um pouco da tabela aqui para finalizar o vídeo agora. Bragantino, primeiro colocado, isolado, 10 pontos. Novo Horizontino da Palmeiras, segundo e terceiro. E o São Bernardo, quarto. Para mim, esses 4 aqui, classificados, eles só vão fazer jogos para complementar. Eles têm que, lógico, você tem que ganhar o jogo, tem que fazer os pontos para ficar bem na tabela, para se manter lá em cima. E pelo futebol que eles estão demonstrando e pelos resultados, para mim, os 4 aqui já classificados, eu acho muito improvável que eles não passem de fase. Capivariano mostrando um futebol fantástico. Briga, tá com pontuação para brigar lá em cima, né? Ele é o 5º colocado, mas é um clube ainda que tá subindo na elite. Primeiro, voltou, né? Veio da 2ª divisão, tá agora na primeira, tá mostrando um futebol legal, mas tem que manter.
Se ganhar do Primavera, que é o jogo dele da rodada, o Capivariano ganhar 10 pra mim classifica, mas aqui depende muito desse jogo agora. Mas ele briga sim por classificação, tá? Surpreendente, mas surpresa boa. Portuguesa, Corinthians e Santos fecham o G8. Portuguesa, que eu falei, é o jogo contra o Guarani aqui é a decisão. Se ganhar, briga por classificação. Se perder, briga lá embaixo. Se empatar, fica os dois na tabela e vai depender dos resultados dos outros times. Então, Portuguesa tem chances, mas tem que estar ligado no que está acontecendo, porque tem clubes fortes que estão fora, que vão vir com tudo. Corinthians e Santos, dois grandes, né? Eles vão jogar contra times menores agora. Acho que o Santos pega o São Paulo e o Bragantino ainda. Então é uma tabela muito difícil para o Santos, para conseguir classificação, mas tem que mostrar um entrosamento, tem que mostrar um melhor futebol tático, um melhor futebol de equipe, coletivo. Aí sim melhora muito, porque o individual do Santos é muito bom, mas o coletivo está deixando a desejar. Mas estão no G8 aí os dois, apesar da tabela do Santos ser mais difícil, eu acho que os dois classificam sim, tá? Guarani, mesma coisa portuguesa, né? Tá em nono colocado, briga ali do jogo vai definir muita coisa. Botafogo, 10º lugar, resultado muito bom, mas tem que se manter, vai pegar o time lá de baixo agora, pegar o time lá de cima, que é o Novo Horizontino, muito difícil, então essa pontuação salvou ele um pouco. Primavera já tá aqui em 11º, tava lá em cima, agora tá brigando lá embaixo, tem que abrir o olho. Mirassol, cara, tá com 4 pontos, mas pô, a tabela do Mirassol é complicada. Ainda acho que o Mirassol classifica, tá? E vai conseguir umas pontuações fortes. Só tem o Paulista e o Brasileiro ainda, né? Pra poder disputar, então eu acho que dá conta sim. Mas tem que abrir o olho, senão nem classifica. Velo Clube tá brigando lá embaixo já, tem que tomar muito cuidado, assim como Primavera. São Paulo, uma posição acima da zona, que eu falei, eu ainda não acho que o São Paulo briga para não cair, tá? Ele tem um jogo do Palmeiras agora que é difícil pra caramba. Para classificar, ele tem que ganhar esse jogo. Empate ou derrota para o Palmeiras, o São Paulo briga para não cair. Aí a briga dele do campeonato é para não ser rebaixado. Mas, pô, ficar entre o sétimo e oitavo ainda é muito viável para ele. Então o São Paulo tem condições muito boas, apesar da tabela da situação dele estar bem delicada. E Noroeste Ponte, cara, Noroeste, 3 empates, uma derrota, não ganhou ainda, tá numa pindaíba e joga contra a Ponte, né? O jogo dos desesperados. Ponte nem gol fez ainda no campeonato, 4 jogos sem nenhum gol, tomou 7. Então assim, a situação da Ponte pra mim ela já caiu, ela já é rebaixada, vai enfrentar o Noroeste, pô, o jogo é em Campinas, né? A Ponte manda, mas pelo futebol, cara, o Noroeste ainda tem chance de ganhar esse jogo. Pra mim a Ponte já tem que se planejar pro Paulista no ano que vem, mas tem Série B aí esse ano, então a Série B é mais importante, mas ano que vem, Pontezinha, desculpa, mas acho que vai estar na Série A2, hein? E é isso, gente, tabela do Brasil Paulistão, esse final de semana temos esses jogos, só terá o Paulistão ainda, não terá os campeonatos nacionais ou outro tipo de campeonato, então vamos acompanhando e vendo o que acontece. Minha Lusa me deu muita alegria essa semana. Eu quero agradecer a todos por assistir esse vídeo, muito obrigado por acompanhar e voltaremos na segunda-feira com mais um Paulistas Fute. Obrigado a todos, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!